E olha só, nessa manhã eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em João capítulo 14, nós vamos ler o verso 27, João capítulo 14, o verso 27, e a palavra de Deus, ela diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Amém, irmãos? Queridos irmãos, nós estamos no mês da família, celebrando nesse mês de maio o mês da família, hoje de um modo muito especial, celebrando o Dia das Mães, e hoje eu quero falar sobre um produto que está em falta no mercado. E muitas vezes falta nas nossas vidas, que é a paz do Senhor nos nossos corações. Eu quero conversar com os irmãos um pouquinho sobre esse tema, nesse mês da família que estamos celebrando, também no Dia das Mães, para nós, a paz do Senhor sobre as nossas vidas. Esse texto que nós lemos aqui, de João 14, faz uma promessa. Jesus faz uma promessa para os seus discípulos, é um momento de despedida. Jesus está voltando para o Pai, e antes de voltar para o Pai, Jesus diz assim: olha, eu estou voltando, mas vocês não vão ficar órfãos. Eu estou indo para o Pai, mas vocês não vão ficar sozinhos. E Jesus deixa várias coisas ali com os seus discípulos, como uma herança, um legado. E uma das coisas que Jesus, ele diz aqui: eu deixo com vocês uma herança aqui, eu estou voltando para o Pai, mas eu vou deixar com vocês uma herança, possivelmente a melhor das heranças, que é a minha paz. A paz, a segurança de Cristo, que alivia e que resgata o coração da angústia e do medo, porque Jesus diz aqui no texto que nós lemos: deixo com vocês a minha paz lhes dou, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. A paz do Senhor. E quando a gente estuda um pouquinho o Novo Testamento e as Escrituras, a gente percebe, meus irmãos, que a paz que Jesus nos deixa como uma herança e que Ele nos oferece, ela é de 3 tipos. A paz de Jesus, ela é de 3 tipos. Existe a paz espiritual, existe a paz emocional e existe a paz relacional. Anotou? Guardou? A paz de Jesus é de 3 tipos: espiritual, emocional e relacional. Existe a paz eterna, a paz com Deus. Existe a paz interna, a paz emocional, que é interna, que é a paz de Deus. E existe a paz externa, que é a paz relacional para os nossos relacionamentos, que é a paz com as pessoas. A paz eterna, a paz interna, a paz externa. A paz com Deus, a paz de Deus e a paz com as pessoas. Essa é a herança que Jesus veio, que antes de partir Ele deixa para nós: eu deixo com vocês essa minha paz. Nessas 3 qualificações. A paz espiritual, nós vemos sobre ela, por exemplo, em Romanos capítulo 5, verso 1, o texto vai aparecer aí na tela. Romanos 5, 1, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, o que, irmãos? Então anota aí na sua Bíblia: temos paz com Deus, por meio de Jesus. Essa é a paz espiritual, é a paz eterna, a paz com Deus. Mas depois nós temos também a paz emocional, que Jesus também nos deixa, como um legado, como uma herança, que é a paz interna. Por exemplo, Filipenses capítulo 4, verso 7, o texto vai aparecer aí, Filipenses 4, 7, o que diz a palavra? E a paz de quem?
agora não é paz com Deus, agora é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Veja que essa paz aqui agora é uma paz emocional. A primeira é espiritual. Jesus fez a paz, me colocou em paz com Deus. Agora é a paz emocional, porque essa paz de Deus guarda o coração e a mente em Cristo Jesus. E existe a paz relacional, a paz externa, que é a paz entre as pessoas, a paz dentro da família, a paz nos nossos relacionamentos. Vou fazer uma pergunta para você: é ou não é verdade que uma das coisas que nos deixa mais infelizes são os outros? É ou não é? Precisa levantar a mão para dizer assim: amém, pastor, é verdade. São os conflitos de relacionamento. Você sabia que as pesquisas mostram que a maior causa de saída de trabalho não é crise econômica, mas é conflito no ambiente de trabalho? Por que as pessoas pedem demissão, saem e se transferem? A maior causa não é a crise econômica ou questões econômicas. A maior causa de demissão é conflito no ambiente de trabalho. E no ambiente de trabalho a gente pede demissão quando está muito conflito. Mas e em casa, como é que a gente faz? A gente pede demissão, fala: estou me demitindo, vou tirar um ano sabático. A paz nos relacionamentos. Isso está, por exemplo, em Romanos 12, 18. Vamos ler juntos Romanos 12, 18. Vamos ler juntos? Se possível, vivam em paz com todas as pessoas. Então, Jesus nos deixa uma herança. Quando ele estava se despedindo, ele deixou uma herança para a igreja, várias heranças: amor, ele deixa alegria, mas uma das heranças que ele deixa é a paz. E a paz de Jesus tem desses três tipos de paz que Jesus nos oferece. Mas agora, olha para mim, deixa eu falar uma coisa. Sabe o que é uma das coisas mais comuns de acontecer com os crentes, com a igreja, com a gente? É muito comum nós termos o primeiro tipo de paz, mas nós não termos os outros dois tipos de paz. É ou não é verdade? Nós temos paz com Deus. Se eu perguntasse para você assim: você tem certeza da sua salvação? Você tem segurança eterna da sua salvação em Cristo Jesus? Aí você diria assim: pastor, eu tenho segurança, eu tenho paz, a paz eterna eu tenho. Mas é muito comum entre nós termos a paz com Deus, mas nós não temos paz emocional, e nós não temos a paz relacional. Isso é muito comum acontecer entre nós. Tem a paz eterna, eu tenho a paz eterna, mas eu vivo cheio de ansiedade. Eu tenho a paz eterna, mas eu vivo com o coração perturbado. Eu tenho a paz eterna com Deus, mas eu não tenho paz com as pessoas. Eu vivo em conflito. O meu lar, por exemplo, virou a faixa de Gaza. E eu vivo na faixa de Gaza. Quando eu saio aqui da igreja, você está indo para onde? Você mora onde? Pastor, eu moro na faixa de Gaza. Zona de guerra. Tem uns 2, 3 bombardeios por semana. É míssil voando, é prato voando, é panela, o gato sendo chutado. É um negócio, 2, 3 vezes por semana tem bombardeio. Mas eu tenho a paz com Deus. Eu tenho a paz eterna. E isso pode acontecer. Eu tenho a paz eterna, mas eu não tenho a paz emocional. E eu não tenho a paz relacional. Por que isso é assim? Por que isso acontece e por que isso pode acontecer? Sabe por quê, irmãos? Preste atenção. Porque a paz com Deus, a paz eterna,
não vem por meio das coisas que nós fazemos, mas a paz eterna vem por meio daquilo que Jesus Cristo fez. Amém? Volta lá, Romanos 5:1, o texto que nós lemos. Justificados, pois, mediante a fé, temos a paz com Deus, a paz eterna. Por meio de quem? O texto já diz, é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meu irmão, preste atenção, a paz com Deus não depende do que você faz, mas a paz com Deus depende de eu confiar naquilo que Jesus Cristo fez. E aí eu estou salvo, tenho segurança da salvação e Jesus me reconcilia com Deus. Agora, a paz de Deus e a paz com os outros depende do que a gente faz. Esse que é o problema. A paz com Deus não depende do que eu faço, mas de confiar naquilo que Jesus Cristo fez. Mas a paz emocional, a paz de Deus e a paz com as pessoas depende do que a gente faz. Essa paz, a paz emocional e a paz relacional, elas não são incondicionais. O amor de Deus por mim é incondicional, amém? Agora, a paz emocional que guarda o meu coração e a minha mente em Cristo, e a paz nos relacionamentos, não é incondicional. A paz de Deus nos nossos relacionamentos e no nosso coração não são uma coisa mágica, meus irmãos, não é uma coisa mágica que a gente pode desfrutar independentemente do modo como eu tenho escolhido viver. Porque muito crente pensa assim: eu entreguei minha vida para Jesus, pastor, por que eu não tenho paz? Se Jesus disse, eu deixo com vocês a minha paz. Eu vim para Jesus, eu realmente me converti para Jesus, por que eu não tenho paz? Porque você tem o primeiro tipo de paz, quando você entrega a sua vida para Jesus. Agora, a paz interna e a paz externa não é incondicional. Não é uma coisa que não é automático com a conversão. Eu não vou sentir essa paz automaticamente na minha conversão. Essa paz, ela vem pela santificação. Essa paz não é produto da conversão, essa paz é produto do meu amadurecimento. Então eu tenho a paz eterna. Jesus, no sangue dele na cruz, ele me reconciliou com Deus, e pela fé em Jesus eu tenho a paz com Deus. Eu estou salvo, amém? Mas ao mesmo tempo, eu posso viver uma vida cristã tomado de angústia, de inquietação, de estresse, de medo, de temor, medo. Como diz Jesus, não se perturbe o teu coração, não fiquem com medo, mas eu vivo assim. Eu vivo nos meus relacionamentos, eu sou de Deus, mas eu vivo gato e rato. Por quê? Porque isso não vem automaticamente na conversão, isso vem através do amadurecimento da nossa santificação. Por exemplo, Filipenses, nós lemos Filipenses 4:7, vou pedir para colocar de novo. Olha uma conexão que o apóstolo Paulo faz, vou dar um exemplo aqui, Filipenses 4:7, texto que nós lemos, diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Essa aqui é a paz emocional, é a paz de Deus que guarda o coração e a mente, amém, irmão? Agora olha a conexão que Paulo faz, o verso seguinte, verso 8, vou pedir para colocar agora o verso 8. Essa paz de Deus
Não é incondicional, não é automática para eu viver, experimentar e desfrutar dela. Olha o que Paulo fala no verso seguinte. Ele diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que o quê? Que ocupe o pensamento de vocês. Então você percebe, Paulo fala no versículo anterior: e a paz de Deus guardará o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Aí Paulo diz assim no versículo seguinte: mas você, isso não é incondicional. Você precisa, meu irmão, cuidar com o que você anda ocupando os teus pensamentos. Porque se você enche a tua cabeça de porcaria, você vai ter paz? Dá para ter paz ou não? Eu encho a minha cabeça com tudo que é impuro, com um monte de coisa que é falsa. Eu encho a minha cabeça com paranoia. Eu encho a minha cabeça com teorias da conspiração. Eu encho a minha cabeça com um monte de desconfianças. Eu vou enchendo de coisa a minha cabeça. Aí eu falo assim: ai pastor, eu não sei por que eu estou sem paz. Não, você está sem paz, meu irmão, porque essa paz emocional e a paz relacional não é incondicional. Elas dependem sim, para eu desfrutar e estar e permanecer nessa paz de Cristo. Eu preciso sim dar passos e transformar minha vida e cuidar com o modo como eu estou vivendo. O que eu ando fazendo? Não é incondicional. Por exemplo, qual é a base de um casamento? É a paixão? Não. A base do casamento não é paixão. Qual é a base do casamento? Confiança. Confiança é a base de um casamento. E confiança a gente pede ou a gente conquista? Eu não posso pedir para você confiar em mim, eu tenho que conquistar a sua confiança. Como é que eu conquisto confiança? Como é que eu conquisto a confiança das pessoas? Sendo íntegro e verdadeiro, não é verdade? Se eu sou íntegro e sou verdadeiro, não é ser perfeito, mas é ser verdadeiro. Aí as pessoas vão começar o quê? A confiar em mim. Amém? Agora, se eu vivo mentindo, e o meu cônjuge me pega mentindo, e depois pega mentindo de novo, aí me pega quando entra no quarto, eu estou no celular e jogo o celular embaixo do travesseiro, assim, para não ver. Eu vivo assim. Qual é a chance dessa pessoa confiar em mim? Vai tolerando, uma vez, duas, três, vai tolerando. Mas a confiança vai sendo o quê? Vai sendo minada. E aí eu acho extraordinário, assim, eu não tenho paz em casa. Claro. Porque essa paz relacional, ela vem nos nossos relacionamentos e no nosso coração, a paz interna, depende sim das coisas que a gente faz e escolhe fazer. Nós não podemos nos enganar, irmãos. Não se engane. Diz o apóstolo Paulo em Gálatas: de Deus não se zomba, pois o que o homem plantar, isso ele também vai colher. E não é brincadeira. Então, eu queria deixar essa palavra hoje. Muitas vezes nós temos a paz com Deus, somos crentes, temos a paz eterna, mas eu não tenho a paz interna, eu não tenho a paz externa. Por quê? Porque a paz interna e a paz externa depende sim de como é que eu estou escolhendo viver minha vida. A paz eterna depende daquilo que eu confiar naquilo que Jesus fez. Mas os outros tipos de paz dependem da gente amadurecer. Não é automático na conversão,
mas é um processo que vem na santificação. E isso explica porque tem muito crente que veio para Jesus e fala assim: pastor, eu não tenho paz na minha vida, e eu sou de Jesus. Jesus mentiu. Fala assim: não, Jesus não mentiu, irmão. Somos nós que precisamos obedecer à palavra de Cristo. Eu quero encerrar essa mensagem lendo de novo com os irmãos João 14, nós vimos o verso 27, a herança que Jesus promete, antes de ir para o Pai, Ele deixa essa herança: deixo com vocês a paz, a minha paz lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dá, que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Eu queria ver uma conexão que Jesus faz aqui sobre essa paz que Ele dá. No verso 26, olha que coisa curiosa, o verso anterior, o que Jesus diz aqui? Jesus conecta a sua paz com o que, irmãos? Verso 26, mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas, preste atenção, esse ensinará, o Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas, e fará o que, irmãos? E fará com que se lembrem. E aí Jesus diz: deixo com vocês a minha paz. Qual é a conexão que Jesus faz aqui com a sua paz? Que conexão é essa? Que Jesus conecta a sua paz com o seu ensino e com a sua palavra. Porque o Espírito Santo, Ele vai ensinar todas as coisas e vai fazer com que vocês se lembrem de tudo o que eu ensinei, da minha palavra, do que eu disse. E aí eu deixo com vocês a minha paz. A paz de Jesus está conectada com o seu ensino e com a sua palavra. E esse ensino e palavra de Jesus podem ser classificados em duas grandes categorias. Existem as promessas do Evangelho e existem os mandamentos do Evangelho. Existem as promessas do Evangelho, existem os mandamentos do Evangelho. Meu querido irmão, se você quer ter paz emocional e a paz relacional, elas não são incondicionais, elas dependem das escolhas que nós fazemos. E se nós quisermos desfrutar dessa herança que Jesus nos dá, nós precisamos alinhar o nosso coração com as promessas do Evangelho, e nós precisamos alinhar os nossos comportamentos com os mandamentos do Evangelho. Amém, irmãos? Porque Jesus conecta a sua paz com o seu ensino e com a sua palavra. E se eu quero ter e desfrutar a paz de Cristo, eu preciso alinhar o meu coração, a paz emocional, eu preciso alinhar meu coração com as promessas do Evangelho, me firmar nelas. E se eu quero ter a paz relacional, eu preciso alinhar os meus comportamentos aos mandamentos do Evangelho, aos conselhos do Evangelho. Porque eu nunca vou ter paz se, por exemplo, eu não perdoo. Eu quero ter a paz de Jesus no meu coração e nos meus relacionamentos, mas eu não perdoo. Comigo bateu uma vez, leva de volta em dobro. Comigo não tem perdão, comigo é vingança. Ah, vai ver, essa pessoa não perde por esperar. Você já falou isso? Então, se eu quiser ter essa paz, eu tenho a paz com Deus, amém? Essa depende de eu confiar no que Jesus fez. Mas a paz interna e a paz externa dependem da gente obedecer, da gente se render ao Evangelho. Não é automático, irmão. Quando você entrega a vida para Jesus, isso vem automaticamente. Não, automaticamente vem a paz com Deus. Mas a paz de Deus e a paz com as pessoas não vem automaticamente. Vem
na medida em que eu vou amadurecendo, vou deixando de ser criança, vou deixando de ser infantil, de ter reações infantis e vou começando a reagir baseado no exemplo de Jesus. Eu começo a desfrutar essa paz integral na minha vida. Amém, irmãos?